Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Queria dar os parabéns pela organização, realmente uma área completamente nova para nós, agricultores que estamos cheios de problemas de concorrência. A energia, como foi aqui dito, é realmente um fator de produção determinante para a nossa atividade, principalmente a atividade de regadio, e é fundamental percebermos dois ou três conceitos. Da intervenção anterior, que eu não vou ter tempo, tenho alguma dificuldade em gerir este tempo, estou completamente em desacordo com as palavras iniciais, porque realmente há aqui dois conceitos. Há um conceito que considera que as alterações climáticas não são uma realidade e, portanto, podemos voltar a exigir que possamos ter mais emissões e, portanto, o problema do aquecimento, etc. E há uma vertente que considera que isto já é uma realidade e, portanto, são duas equipas completamente distintas e que têm dificuldade em conseguir chegar a acordos. Depois ainda há uma terceira via, que é a apologia do nuclear, que é a única que pode produzir energia barata sem emissões, e, portanto, temos o problema de Fukushima, que acabou por resolver o problema, e o phasing out da energia nuclear é uma realidade inultrapassável. Por mais que se queira vender centrais nucleares, já não é possível, porque os consumidores não vão querer mesmo que queiram uma energia barata. E, portanto, há aqui 3 ou 4 conceitos que eu não vou ter tempo de explicar, mas que é muito importante nós percebermos. E depois há um quarto conceito, que é o conceito da revolta. Eu não vou ter tempo para revoltar, porque eu tenho que produzir, tenho que estar todo dia no campo, e não posso invadir a Assembleia, porque não temos vagar para isso. Nós, agricultores, temos que jogar com a capacidade de produção com as regras que temos. É evidente que queremos as fronteiras fechadas, ninguém nos as dá. E, portanto, politicamente, temos que tentar gerir esta solução de forma a não sermos invadidos por produtos que não têm as mesmas regras que as nossas. Isso é a nossa exigência. Mas depois, a nível da energia, vale tudo, menos tirar olhos. E, portanto, eu não vou entrar nessa guerra de vale o que vale e que a produção custa 15 cêntimos ou 10. A mim, na minha fatura, eu sei que me custa 11 cêntimos por média e, portanto, é com esse que eu tenho que bater. E, portanto, aqui vamos falar realmente em produção. Estou completamente de acordo na segunda fase desta última optimização da eficiência energética, será a primeira fase. Para ver se eu não perco muito tempo, porque eu tenho muita dificuldade. Eu queria ver se gastava 33 minutos e para só ultrapassar 3 minutos. Vamos ver. Nós, agricultores intensivos de regadio, temos este problema. Temos grandes gastos de energia e, portanto, temos que ver se é possível ou não nós sermos autossuficientes. Realmente, a nossa exploração... Eu tenho aqui um sumário que eu vou ultrapassar alguns slides, que não vale a pena estar a lê-los. A nossa exploração é uma exploração agrícola com 2 núcleos aqui no Ribatejo e tem alguns núcleos florestais. Vou falar só praticamente na área agrícola, de forma... é aqui como falamos mais no consumo de energia. Portanto, empregamos 10 pessoas, temos uma exploração aqui no Vale do Tejo, que passou do sequeiro para o regadio. Portanto, fez a transferência completa nos anos 80 do olival de sequeiro para hoje o regadio intensivo. Nesta última fase estamos a fazer cerca de 400 hectares de regadio com muita intensificação. Temos basicamente a rega da expressão, hoje já como a maioria das áreas, portanto, grande consumidora de energia, e esta é a base que eu considero fundamental para as nossas explorações agrícolas. Nós temos uma organização que tem que ser completamente sustentável para sobreviver. E essa sustentabilidade tem estas 4 fontes. Tem principalmente a sustentabilidade económica, porque ela tem que gerar riqueza, ela tem que patrocinar o capital que está investido, tem que gerar emprego de qualidade e tem que também estar com atenção às alterações climáticas, como eu disse, sou apologista de que as alterações climáticas são uma realidade e, portanto, temos que ser, também nós, a contribuir para a defesa das alterações climáticas e temos que também ajudar na preservação da biodiversidade. E a empresa agrícola, que pode ser a empresa do futuro, terá que ter estas 4 vertentes. A nossa estratégia, na altura dos anos 80, foi de passar do sequeiro para o regadio, a intensificação do uso do solo, portanto, depois a rega de gravidade para a rega de expressão, aumentarmos realmente o esforço da intensificação energética, depois a automatização da rega, a própria gestão integrada da rega, como muito bem disseram, a eficiência é fundamental em todo este processo. Depois passamos para o aumento da eficácia de todos os fatores, incluindo o da energia, a eficiência energética depois no sistema de rega e agora a produção de energia renovável e a manutenção da biodiversidade. Este é um plano que tem sido traçado para acompanhar as necessidades. Realmente, estas estratégias que nos são postas à disposição, eu penso que não são um erro. Se nós não tivermos um caminho para andar, se as empresas não estiverem decididas a seguir algumas metas, é difícil. E se a gente vai reagir a estas metas considerando que elas estão erradas, também penso que é difícil depois atingirmos. E, portanto, eu considero que esta estratégia 2020 tem todo o interesse e eu estou a tentar integrar a minha exploração nesta abordagem. E, portanto, crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Descarbonizar a nossa atividade é fundamental, porque eu acredito que o carbono não podemos passar das 360 gramas
E, portanto, essa realmente é a meta que estamos a tentar reduzir ao mais depressa possível. E então, a Estratégia 2020, que tem também o 10, que eu acho que faz sentido, temos também sermos nós, agricultores, a ajudar a que os nossos países e as nossas economias consigam sustentar esta ideia e, portanto, tentar reduzir realmente nas nossas explorações, não só a eficiência, aumentar a eficiência, mas também realmente reduzir os gases de efeito de estufa e incluir algumas renováveis na nossa exploração. O que é o processo produtivo? Como aqui já foi dito, também vou adiantar. No fundo, nós, ao produzirmos uma tonelada de milho, no fundo, o que estamos a fazer é encher uma bateria de energia. Nós estamos a incorporar energia em todo o processo, desde o sistema dos adubos que são feitos em fábricas, precisam de energia, precisam de petróleo. Temos o sol que vai dando algum petróleo ao longo do tempo e agora o sol pode-nos vir a dar alguma energia. E, portanto, no fundo, o que nós somos uns gestores energéticos e estamos a carregar os nossos produtos de energia para depois, mais à frente, vir a disponibilizá-los no mercado, de forma a dar energia a toda aquela... as saídas que os nossos produtos têm. O milho é um caso muito típico disto, que é uma commodity energética e, portanto, ela própria também pode ser transferida de um lado para o outro da Europa e do mundo, e por isso temos de ter muito cuidado com o problema de energia, como foi dito, e é verdade, temos aqui realmente tendências a transferir as necessidades energéticas para as zonas onde a energia é mais barata. A Europa, mesmo assim, ainda tem capacidades de melhorar a sua produção energética e penso que estamos num caminho, se todos ajudarmos, em conseguir este trabalho. Como é que vamos aumentar esta eficiência? Porque realmente aqui falamos de eficiência de recursos. A nossa técnica em nossa exploração tem sido medir, fazer um benchmarking interno de forma a termos capacidade de analisar o que é que produzimos, o que é que gastamos para fazer uma unidade de produção. E essa é muito importante, porque se eu produzir muito com a mesma unidade de produção, o meu input, eu estou a ser menos energético, estou a gastar menos energia. E, portanto, o mais importante aqui é nós vermos onde é que vamos poder mexer nestes fatores energéticos. Estes fatores energéticos hoje dão origem a emissões de CO2. Elas são incontestáveis. Este caso não é completamente correto, porque eu considerei aqui que a energia renovável que vem na nossa fatura parte não está aqui neste exemplo, portanto, isto era a emissão de CO2 se eu comprasse a totalidade da energia feita por energias não renováveis. E hoje já não é essa a realidade e, portanto, talvez já não seja tão importante como os fertilizantes. Os fertilizantes ainda talvez sejam os que emitem mais CO2 e que têm poucas alternativas de mudança. Depois tem o tração e o secador e os transportes e deslocações. Nós, primeiro de tudo, fizemos umas alterações muito profundas para aumentar a produtividade, portanto, aumentar o número de quilos que sai à exploração, os mesmos inputs, portanto, transferência de tecnologia para que hoje em dia tenhamos a maior produtividade, foi essa a primeira fase, uma gestão eficiente levada ao limite, que acho que vamos falar hoje à tarde, tentar que a água seja utilizada da forma mais eficaz possível ao longo de todo o ciclo, não só diminuindo as necessidades de água, fazendo com que essa água seja mais produtiva por cada litro de água e por cada kilowatt. Portanto, isto também dava-nos aqui para um tempo. A eficiência energética, com os mesmos equipamentos, tentá-los torná-los mais eficazes, fazer com que o processo não tenha desperdícios. Tudo isto tem sido incluído nas nossas opções, com auditorias aos sistemas de rega, porque muitas vezes a gente tem os sistemas muito obsoletos ou muito mal dimensionados e temos que produzir mais com a mesma água e com a mesma energia. E para isso, relatórios de eficiência são tudo coisas, ferramentas que já existem, que não são caras e acredito que realmente será a primeira opção do empresário é ser mais eficiente e ter os seus equipamentos mais bem calibrados e utilizados. Mas mesmo assim, ainda utilizamos muita energia. O nosso caso, que depois desta tentativa de aumentar a eficiência, ainda temos cerca de 10% de consumo em preços de energia elétrica no sistema de rega. Mais alguma parte da secagem que também gasta eletricidade, nós temos no mínimo 10% do custo de cultura que hoje produzimos com 2.200 euros um hectare de milho. E temos casos extremos de bombagens muito profundas com sistemas que tenham que bombar água muito profundamente. Podemos ir a casos de 25% do custo de cultura ser eletricidade, não é energia, é eletricidade. E, portanto, vamos ver o que é que realmente o agricultor pode, se já tentou poupar ao máximo, se já é o mais eficaz possível, vamos ver onde é que eu vou abastecer de energia. Eu posso comprá-la ou tentar produzi-la. E aqui já vimos quais são as possibilidades. Temos muitas hipóteses, os agricultores se calhar só podem ter a solar, a eólica e a biomassa. Eu comecei por analisar e estudar e hoje estou completamente convencido que a fotovoltaica, que há bocado dia vimos ali no preço de custo de kilowatt de 4.200 euros em 2010, para terem uma ideia, agora podemos começar com níveis de 1.500 euros por kilowatt. E isto são valores completamente diferentes, quer dizer, em 3 anos reduziu-se para 1/3
não há nenhuma tecnologia que tenha vindo a baixar tanto preços como esta tecnologia. Portanto, nós começamos por ver quais são essas vantagens, e as vantagens são realmente para Portugal bastante competitivas. Que é isso que temos que ver, são as vantagens competitivas em Portugal. Temos um combustível grátis, Portugal tem uma insolação brutal, e esta produção é feita nas aulas que nós pagamos a energia mais cara, ou seja, de dia nós pagamos a energia mais cara. Nós regamos de noite, mas quando temos que regar de dia, temos uma energia mais cara do que de noite, ninguém quer essa energia à noite. Tem bastantes vantagens técnicas, vamos distribuir a produção e o consumo fica próximo, portanto tem a ver depois com a distribuição da rede, etc. Podemos ajudar, o agricultor pode fazer parte, isto passará a ser uma ferramenta como um trator ou como uma alfaia, a ter o seu equipamento, ele depois próprio pode conseguir mantê-lo, o seu staff, com o seu sistema interno. Temos uma grande vantagem competitiva em relação ao Norte da Europa. Quando nós vamos à Alemanha e vimos completamente os telhados tapados da Alemanha, eu fico espantado como é que Portugal ainda levou tanto tempo a realizar que nós, se eles são competitivos, nós temos que ser bastante mais competitivos. E, portanto, temos aqui um gráfico de produtividade na prática da nossa... Isto é só para dar aqui um bocadinho de referência do que é 1 kW. As unidades é bom nós sabermos, porque nós falamos sempre aos hectares e aos litros e aos quilos. Na energia vamos passar a falar sempre em kilowatts de potência instalada. Portanto, o quilowatt pico, no fundo, é aquilo que nós vamos instalar para produzir e depois retirar energia ao longo do ano, utilizando realmente várias formas de armazenar, que esta realmente tem sido o maior problema, é como é que a armazenamos. Mas vamos imaginar que utilizamos a rede, porque as baterias não são possíveis, utilizamos a rede para injetar e depois para ir recolher essa energia de forma a poder utilizar. E, portanto, ter uma ideia, 4 painéis destes que nós vemos aí nos parques produzem 1 kW de pico instalado e aqui na nossa zona produzem à volta de 1500 kW, que é exatamente a energia que 1 hectare de milho consome num ano. Portanto, para ter uma ideia, eu com 4 painéis fotovoltaicos a injetar na rede e ir lá buscar quando for preciso, posso alimentar 1 hectare aqui no Ribatejo. Isto é só para ter uma noção das grandezas, porque a gente às vezes fala em megawatts e centrais nucleares, etc. E depois a gente perde um bocado a ideia disto da energia. Portanto, nós tentámos ver se era possível ser autossuficientes a nível energético da produção de eletricidade. Porque queríamos realmente reduzir as CO2 e não tínhamos muitas formas de o fazer e fizemos através do fotovoltaico. Nós tínhamos um plano para cobrir as necessidades, nós temos à volta de 400 hectares que consomem 600 mil kilowatts e, portanto, fizemos um plano de colocar parques suficientes para produzir a totalidade da energia. E viemos com a agradável surpresa que não há um grande problema de competição com a área. Havia a grande discussão que estamos a queimar a área agrícola, como os biocombustíveis, estamos a trocar food versus food, e energia versus comida, etc. Portanto, a área é super reduzida. A área necessária para regar, cerca de 0,1% chega perfeitamente. Os primeiros parques foram planeados e produziram realmente a energia que estava prevista. Portanto, não há grandes alterações, não há grandes erros. Portanto, é uma tecnologia bastante madura, que não tem falhas do que se promete e do que se consegue utilizar. E hoje a nossa exploração é feita exatamente neste esquema. Um parque fotovoltaico, uma eletrobomba e um pivô. E assim regamos a totalidade da exploração. Temos tido a sorte de trabalhar com uma empresa que tem-nos deixado também incluir alguma dos nossos equipamentos, do nosso pessoal, e, portanto, o agricultor pode fazer baixar brutalmente o preço da produção e da construção dos parques, porque nós temos capacidade de ajudar as empresas que fazem estes parques a torná-los mais baratos e, portanto, isto são projetos simples que nós podemos colaborar na sua implementação e acabam favorecidas do interior e, portanto, temos conseguido também criar empregos nesta zona e isto tem a ver também com a incorporação. Eu aqui não admiti que tínhamos produtores de painéis nacionais, porque eles não estão muito competitivos agora, por causa do dumping chinês, mas de qualquer maneira temos, sem a incorporação dos painéis e dos inversores, ainda 46% é mão de obra nacional, a incorporação nacional é feita em Portugal. E isto é muito importante para o problema económico que atravessamos. E, portanto, atingimos a autossuficiência, reduzindo substancialmente, pelo menos a nível de critério técnico, reduzimos para o zero aqui as emissões de CO2 em 40%, atingindo já os objetivos. Agora, que modelos económicos vão pagar isto? Porque até agora temos um modelo financeiro na base da injeção de totalidade na rede. A micro e a mini geração que existem hoje são os projetos que o Estado autoriza a que as pessoas se candidatem a licenças para injetar na rede. São sistemas que na prática são sistemas financeiros, não nos obrigam a consumir energia, apesar que nos limitam... Desculpe, tinha que ser. Limitam-nos e, portanto, temos que ver o que é que vai acontecer, porque suspende
Suspeita-se que vai terminar este sistema de negócio e toda a Europa tem vindo a diminuir os apoios, porque a energia, estas tecnologias precisaram de apoios no necessário. Quando se diz também que estas energias são muito caras, eu tenho imensa pena não me darem a oportunidade para explicar como elas são muito mais baratas do que aquilo que se diz. E, portanto, há aqui realmente duas opiniões completamente diferentes. E, portanto, temos o sistema da microgeração, pequenos que foram estudadas basicamente para pôr nas nossas casas e na agricultura tem pouco interesse, apesar de uma microgeração dar para regar 3 ou 4 hectares. Se for um pequeno agricultor, chega perfeitamente uma microgeração para alimentar. Ele, nesta fase, vai vender tudo à rede e vai consumir tudo, vendendo um bocadinho mais caro e tem uma tarifa garantida ao longo dos 15 anos. Este investimento terá um retorno aos preços de hoje de 6 a 8 anos. A mini produção é mais interessante para agriculturas de maior dimensão, porque ela já pode ir até 250 kW e tem a ver com a potência que nós temos instaladas nos nossos parques. Portanto, com esses parques têm a ver, normalmente, também com o consumo que nós temos ao longo do ano. E ela dá perfeitamente para adaptar à nossa realidade agrícola aqui da região. Não há muitas pessoas com potências com explorações acima de 250 hectares, etc. E, portanto, com parques aceitavelmente proporcionais àquilo que nós já temos nas potências contratadas pela rede. Portanto, isto interessa perceber que nós vamos injetar na rede e a rede vai ser a nossa bateria. E aqui realmente começam os problemas, normalmente, de financiamento, de impostos, etc. e própria política de preços. Há aqui uma solução muito interessante de perceber que quem tem acesso a estas licenças tem direito a injetar durante 25 anos na rede. Hoje, como se viu, há uma redução do consumo energético e há realmente uma apetência por cada vez mais pessoas a querer ter energia na rede. A rede é realmente a base do negócio, não é? E, portanto, todos querem lá injetar e cada vez há menos consumidores. Acreditamos que se a retoma também for uma realidade, vai haver aumentos de consumo de energia, portanto, não vamos esperar que tenhamos estagnados nos próximos 30 anos. Portanto, admitimos que vamos haver crescimento de energia e pode-se fazer cada vez mais coisas com a energia e, portanto, eu acho que se ela for mais barata, mais se utilizará. Este ano, a mini-produção está em vias de extinção, não se sabe, estamos em janeiro, estávamos já à espera de hoje já ter algumas novidades, mas ainda não temos. E, na prática, vamos imaginar que o Decreto-Lei vai propor que ela se mantenha por mais uns anos, reduzindo as suas tarifas. O Estado põe a concurso 30 megawatts, que é um valor completamente residual em relação às energias que se estão a produzir em Portugal e, portanto, vai dando para os agricultores irem se candidatar a estas licenças, apesar de que o preço está cada vez mais baixo. Mas temos aqui investimentos na ordem dos 1.800 a 2.000 euros por hectare. Para terem uma ideia, quando a gente agora chega ao Alqueva e quer pôr um pivô e uma bomba e essa, gasta 5 a 7 mil euros. Eu acho que faz muito sentido fazer obras novas, exatamente já com o parque instalado e incrementar 20% ou 30% de custos, mas ter 25 anos de garantia de que não vai precisar de energia do sistema, energia fóssil. Portanto, hoje em dia, com as tarifas, aquilo como são leilões, as tarifas variam conforme a procura. Eles este ano variaram entre os 11 cêntimos e os 15 cêntimos, e para o ano a base vai ser 14 cêntimos, e, portanto, temos retornos abaixo de 4 a 9 anos. Temos aqui a possibilidade do PRODER, o CREM e o crédito fiscal ajudar a que estes parques sejam mais baratos. E, portanto, temos o preço de venda de energia à rede pelo decreto-lei, no fundo é aquilo que nós vamos vender. Temos 25 cêntimos aqui em 2011, foi baixando repentinamente, porque isto muda todos os anos com o Orçamento de Estado, e tínhamos aqui ver até quando é que isto é interessante, este regime bonificado, ou seja, o regime que eu entrego a energia totalmente e que depois vou comprar ao preço que for aos operadores de trocar. E lá para o ano 16, 17, provavelmente, vamos encontrar um equilíbrio que o regime bonificado já não tem interesse. E quando a microprodução ou mini-produção terminar, que poderá ser já em janeiro, vamos ver se há possibilidades de chegarmos à tal paridade de rede. E a paridade de rede é uma definição muito interessante que tem tudo a ver com política de preços, com política de custos e de formas como as pessoas como os preços se vão julgando os vários players estão a meter preços no sistema e estão a ser financiados e subsidiados e, portanto, isto é uma batota coletiva, exatamente como nós já estamos habituados na agricultura, é mais uma. Eu pensava que a agricultura era já com muitas batotas, a indústria tem o triplo das batotas. E, portanto, nós estamos no meio disto e, portanto, não temos muitas hipóteses de não nos sujeitar a estas batotas e esperar e ter sorte que as coisas nos corram bem. Mas pronto, a paridade, no fundo, era quando a nossa tecnologia de produção interna era competitiva com aquele preço que me entregam na rede, com aquele preço que eu vou comprar ao sistema. E isso é o tal processo que é fabricado e está-se a prever que em alguns países já foi atingido, na Alemanha, na Itália, já foi atingido, Portugal está praticamente em cima,
tem a ver com o preço que nós compramos e o preço das tecnologias que vão fazendo baixar o preço da produção interna da nossa própria energia. Eu vou pedir aqui a atenção e pedir desculpa de passar aqui um pequeno filme que eu acho que elucida perfeitamente várias coisas que eu tenho falado. São 7 minutos e tentar perceber o que é que a paridade da rede vai fazer. The PV Parity Project aims to contribute to the achievement of further PV penetration in the EU electricity market and to the attainment of PV competitiveness at the lowest possible price for the community. The PV industry is now progressing towards price competitiveness with conventional energy. Photovoltaic is cost competitive and can compete with the electricity production from traditional energy sources. Over the past 2 years, a group of researchers have worked together to understand what grid parity means and how it can be reached. So the concept of grid parity is simply the moment where PV produced by your electricity system is cheaper than the electricity that you can buy from the grid. There are several key parameters that influence competitiveness. One is the evolution of the price of electricity. We have to know that the electricity prices from the electrical grid will increase in the future. Of course, the most important parameter is the level of solar resources. The more sun you have, the better the production will be. But next to that, you have also to take into account the cost of financing, and it has a major impact on the cost of your photovoltaic electricity that you will produce. Another is the evolution of the PV system cost, which has been continuously decreasing in the last decades and is expected to further decrease in the future. So from one side, we have the prices from the grid increasing. From the other side, the price of PV electricity decreasing. And this is really an advantage for the photovoltaic technologies. The PV Parity Project analyzed roadmaps to competitiveness of solar electricity in 11 European countries and several market segments, including residential, commercial, and large producers. We developed a simulation tool that's called VTRAS. It's like the Roman sun god. That users can employ to calculate PV competitiveness by simply factoring in certain key parameters. The results of the project show that competitiveness is already a reality in a number of countries and could be achieved throughout Europe by 2020. Today, photovoltaic power covers about 3% of the European electricity demand, and the European Photovoltaic Industry Association has projected that by 2030, PV could cover as much as 15% of European demand. One needs to look at the financial impact of the electricity system upgrade that would be required to accommodate a large deployment of PV in Europe. This would entail several cost elements that must be considered in expanding the system. First, the backup cost, to ensure electricity is produced during peaks of demand when solar production is low, is the major component of the PV integration cost. This cost is expected to be a maximum of 14 euros per megawatt hour in Northern Europe, and much lower in the south. The second major component is the additional distribution network needed to reinforce the grid. The additional distribution network cost for photovoltaics is the second largest cost component, and it is about up to 9 euro per megawatt hour, but at the very high penetration of PV. At the low penetration, the cost is also relatively small. Another cost element that needs to be considered is the cost of transmission at the EU level. The transmission cost of photovoltaics is only about 0.5 euro per megawatt hour up to 2.8 euro per megawatt hour, so it is also still relatively small. One final important cost component is balancing, which enables PV providers to compensate for the variable nature of photovoltaic electricity. And we found that the cost of balancing of photovoltaic is relatively small. Even if we increase the installed capacity of photovoltaics in Europe up to 10 times than the current capacity, the cost of balancing is only about 1/10 euro per kilowatt hour output of PV. In the past decade, the deployment of PV in Europe has been mainly facilitated by feed-in tariffs or similar schemes. Many countries are surprised by the dynamics of PV, and they failed in some cases to adapt the level of financial support in due time. They have to readjust the existing support schemes and integrate new alternative incentives as self-consumption or net metering. Some countries have done this already, and we can see by a best practice approach that, especially for small users,
this can be a real valuable solution. It's important to constitute the right to self-consume. It is also important to look at the positive benefits that photovoltaics are generating for the whole community, which are not integrated into the price of electricity that we're paying. The first thing that you'll find if you do a complete environmental impact assessment is that the environmental and health impact of PV is only about 5% of conventional electricity. So 95% of the pollution, toxicity, water effects, land effects are saved with PV. Solar electricity is clean, and producing it in the Middle East and Northern Africa, where solar resources are immense, and exporting it to Europe could make sense. The analysis says that the so-called parity will be achieved between MENA countries and European wholesale prices between 2020 and 2026. However, with the additional costs of transporting electricity to Europe and the need to build new lines, it won't be until 2030 that such an option could be envisaged. Until then, solar energy will continue to develop in the Mediterranean region to help meet the growing local demand. Electricity markets have been created to remunerate electricity producers, but they have been created originally to remunerate nuclear, coal, gas and hydro energy producers. And now are coming variable sources of electricity. So we have to think about new ways to adapt electricity markets in order to better integrate high shares of variable renewable energy sources, wind and PV, and to let them develop in the best way. Renewable energies, with solar PV playing a major role, are stepping up to cleanly meet Europe's energy demands. PV is an increasingly competitive choice in many regions, and the number of installations continues to grow. With PV providing an ever greater share of electricity, policies are needed to address challenges with upgrading grid infrastructures and revamping energy markets. With the right framework, renewables will continue to increase their presence in the European electricity mix, while maintaining the stability and reliability of the power system at a minimal cost. We need power. We need electricity. And for our future, we need renewable energies. Solar energy and the PV Parity Project. Obrigado por este intervalozinho que me deram aqui para descansar, mas eu acho que este filme representa bem aquilo que estamos a falar e muitas vezes é difícil considerarmos este problema. Agora vamos ver no campo o que é que podemos fazer se isto realmente for a paridade for atendida. Vamos para um caso prático. Na prática, um pivô de 100 hectares, um parque equivalente a 115 kW, 1,1 kW por hectare, produz exatamente 170 mil kW por ano. O consumo é desfasado e, portanto, estamos a analisar como é que nós vamos fazer esta energia durante o ano quando não a consumimos. O problema é que, ao longo mesmo do mês de agosto, a produção e o consumo estão muito desproporcionados e, portanto, o off-grid, portanto, desligar-se da rede com baterias está completamente fora de questão. Porque nós temos uma quantidade de consumos instantâneos enormes e, normalmente, durante a noite, e, portanto, teremos que ter um sistema sempre apoiado na rede, de forma a fazer bateria e fazer trocas com alguém que está a consumi-lo nesse momento. Como eu disse, a fotovoltaica é uma energia mais acessível daquela que a gente consome. Nós conseguimos energia à noite onde há excesso de energia, onde a energia é bastante mais barata. E, portanto, temos que trocar consumidores de dia e de noite e isso para nós é bom. Isto é o balanço do mês de julho e, portanto, o regime de autoconsumo também não nos serve, porque o autoconsumo, no fundo, era eu ficar com toda a energia, ter uma válvula de retenção e nunca injetava na rede e ia à rede buscar aquilo que era preciso ao longo do dia. Para nós, o net metering talvez seja o mais interessante, porque ele vai ser uma espécie de milheiro. Eu vou entregando quilowatts na rede, ou não havendo, ficam na rede por meu nome e depois vou buscá-los quando preciso. E isso dá-nos origem a nós, ao longo do ano, termos fases onde estamos positivos, onde estamos negativos e chegamos a dezembro e temos equiparado o consumo e a produção. E para isso, o que é? É um contador que tem um bidirecional que vai metendo e tirando da rede e, na prática, acerta em relação ao ano. Isto tem muitos problemas que não vou aqui debater, que é o problema dos custos da rede, do transporte da rede e os impostos, mas basicamente nós, politicamente, eu estou a lutar para que a agricultura tenha acesso a este modelo quando a mini produção terminar. Era bom que a mini produção durasse mais pelo menos 1 ou 2 anos para chegar a 2016, mas se ela não chegar,
nós, politicamente, estamos a fazer com que o net metering seja a solução mais interessante para a agricultura, porque pode injetar na rede, vai buscar, e aqui agora vai ser necessário discutir politicamente o uso da rede, os transportes de rede e os impostos que já estão a pensar em cobrar por esta produção. Portanto, continuar a prever que este novo quadro comunitário de apoio possa promover apoios à construção, que no fundo é o sistema americano, que no fundo vende a energia ao preço que a compra, mas são financiadas as instalações, como cá foram as do carvão, a do petróleo e as nucleares, são todas pagas logo à partida com subsídios. E, portanto, na prática, o que temos aqui realmente, como dizia o filme, é o problema do financiamento. Isto são investimentos grandes que temos que nos financiar. E aqui está uma simulação que eu fiz conforme a taxa de juros que nós vamos querer remunerar o nosso capital, quando é que ela pode ser competitiva com a rede. E, ao preço de hoje, ainda não é competitiva se não a juros abaixo de 2%. E é difícil nós conseguirmos capital abaixo de 2%. Se tivermos que resolver o problema de tesouraria e tivermos excesso de tesouraria, aí já é uma boa forma de investir o nosso dinheiro. Porque eu chego ao banco e não me dão 2% de tesouraria. E isso é interessante porque é um sistema com alguma segurança e eu poderia investir nesta tecnologia, sendo uma forma de remunerar o meu capital. Portanto, se eu puser aqui o PRODER, ou o crédito fiscal, ou o CREN a apoiar em 35%, que pode ser mais ou menos, nos Estados Unidos chega a ser 70%, nós teremos que, vamos agora mudar de gráfico, e ver que já, nesta altura, mesmo com 4% de juros, já estamos a ser competitivos. E isto é muito interessante porque não há nenhum ativo que nos possa dar 4% para a rentabilidade do capital. E, portanto, se a energia subir, porque ela 11 cêntimos também são preços sustentados artificialmente, se ela for para os preços como estavam previstos, se subirem para os 15 cêntimos, 14 cêntimos, nós estamos a ser muito competitivos mesmo no net metering. E, portanto, isto já foi feito. Vemos aqui já que Portugal atingir índices renováveis bastante interessantes. A fotovoltaica ainda residual e, portanto, nós também, produtores fotovoltaicos, vamos exigir que seja-nos dada mais cota de mercado. Estamos a dar 30 megawatts por ano, que é realmente completamente reduzido e insignificante. Para terem uma ideia, a Grécia, com a Troika em cima, está com 1.500 megawatts por ano. E isto realmente é completamente desproporcionado, porque agora há a ideia de que temos que controlar os custos. Portugal já está bem, já vimos aí, está bem classificado, está em quarto lugar aqui a nível de renováveis, nós temos umas grandes hídricas que ajudam muito. A nível per capita estamos em 14 a nível de instalação e de 16 a nível de consumo. E naquilo que eu proponho, para terem uma ideia, estamos a ver aqui por baixo azul as hídricas, depois as eólicas, a pequena hídrica, e aquela pequena parte aumentada é a biomassa, que são os resíduos, na prática, os lixos, e algumas celuloses. E depois temos a fotovoltaica ainda residual. E aquilo que a gente propõe é 1 hectare. Nós temos 400 hectares regados em Portugal, 400 mil, e, portanto, na prática é exigir 400 megawatts de investimentos e de licenças para os agricultores poderem injetar a sua própria energia na rede. E, portanto, as explorações intensivas estão mesmo sujeitas ao preço de energia. Esta competitividade baseia-se no uso eficiente da energia, não há dúvida. A energia fotovoltaica tem imensas hipóteses, temos muitas possibilidades e precisávamos que o regime da mini-geração continuasse. Estes sistemas alternativos de injeção na rede serão determinantes, porque senão este mercado pode terminar, se for, por exemplo, só o autoconsumo, e o novo QCA, esperemos que nos dê alguma ajuda para isto. E, portanto, este aumento de sustentabilidade económica e ambiental no regadio é uma realidade ao nosso alcance. Muito obrigado.